Agora eu gostaria de falar sobre os 4 pilares da segurança psicológica. Mas antes de falar sobre os 4 pilares, eu só gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre uma pesquisa muito interessante que o Google fez, eu já comentei, inclusive anteriormente, no começo dos anos 2010, que entrevistou 37 mil colaboradores do Google, tentando entender o que fazia um time perfeito, quais eram as características do time perfeito. E eles entrevistaram, durante 2 anos, monitoraram 180 times e comentei com vocês 37 mil pessoas para tentar entender quais eram as características que faziam esses times performarem bem. E aí, surpresa ou não, o que eles descobriram é que o mais importante não era a composição do time, a experiência do time, a expertise do time, o diploma do time. O mais importante eram os times que tinham mais segurança psicológica. Segurança psicológica foi o elemento número 1, o top 1 dos times de alta performance no Google. Todos os times que performavam acima da média eram times que tinham alta segurança psicológica, ou seja, os membros poderiam se expressar livremente. Junto, em segundo lugar, vinha a questão da accountability ou responsabilidade, o senso de responsabilidade de entregar os meus resultados e saber que os demais também entregam. Em terceiro lugar, vinha estrutura e clareza, ou seja, eu ter claro o meu papel, o meu objetivo e qual é as minhas regras de funcionamento. Em quarto lugar, vinha a questão do propósito e significado. Os times tinham realmente mais do que objetivos, né, propósitos claros. E a questão que vinha em quinto lugar era o impacto, ou seja, como aquelas pessoas entendiam que elas impactavam umas às outras, a empresa e a sociedade. Tudo isso era muito importante, claro, mas o que vinha em primeiro lugar era a segurança psicológica. Eu já falei que a base para atingir a alta performance, você já entendeu que é super importante nos dias atuais, mas como a gente enxerga isso no nosso dia a dia? Como a gente consegue perceber em que situações a segurança psicológica se manifesta e como eu, enquanto líder, enquanto membro de um time, posso entender se a segurança psicológica está aqui, eu estou vivendo ela ou não. É agora que eu trago para vocês os 4 pilares da segurança psicológica, ou seja, 4 grandes áreas onde a segurança psicológica se manifesta, onde ela se tangibiliza. Então, os 4 pilares da segurança psicológica são risco e tolerância ao erro, disponibilidade em ajudar e pedir ajuda, diversidade e capacidade de ter conversas sinceras. A gente vai passar por cada um deles e eu vou mostrar para vocês exemplos, histórias que ajudam a gente a entender como cada um desses pilares se encaixa no nosso dia a dia. O primeiro, risco e tolerância ao erro. Um dos temas mais polêmicos dentro das organizações hoje é a questão da tolerância ao erro. A gente sabe que a busca para inovação incentivou uma série de tópicos sobre errar, sobre fracasso, sobre a importância do aprendizado, mas a gente sabe também que em muitas organizações errar ainda é um tabu e é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente fez uma pesquisa com 200 pessoas para tentar entender qual era o nível de tolerância que elas enxergavam dentro das organizações. A gente pediu então de 0 a 10 o quanto a empresa era tolerante com os erros, né? Ou seja, não aqueles erros relacionados à negligência, a gente vai falar um pouco sobre o espectro dos erros daqui a pouco, mas assim, não sobre erros relacionados à negligência, algum vacilo. Erros normais do dia a dia, que tem a ver com a incerteza, com a complexidade, o quanto a gente realmente é tolerante. E a nota média foi 6, ou seja, de 0 a 10, colocaram ali em 6 como o grau de tolerância das organizações. Um pouquinho acima da média. A gente achou interessante, legal, não é super tolerante, mas também não é super intolerante, bacana. Mas aí a gente começou a estratificar os resultados, para tentar entender por área e por nível hierárquico como isso acontecia. E aí a gente teve uma surpresa. Enquanto as lideranças e as áreas de recursos humanos e a área de pessoas em geral tinham notas acima de 7, tinham dado notas acima de 7, até 7,75 era a média das áreas de pessoas e recursos humanos, as pessoas que eram colaboradores, ou seja, membros de time que não tinham papel de liderança, essa nota caía para 3,66, ou seja, quase metade da média global. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, que dependendo da área que essas pessoas trabalham e dependendo da hierarquia, né, do local onde elas estão na hierarquia organizacional, elas se sentem mais tolerantes ao erro e não só isso, elas sentem que os seus erros são mais tolerados. Quando a gente recorta para pessoas que fazem parte de time e que não necessariamente estão no topo das organizações, esse número cai drasticamente. Essas pessoas visivelmente
se sentem com baixíssima tolerância aos seus erros, né? Sentem que a organização tem baixíssima tolerância aos seus erros. Isso mostra que tem um certo medo aí, o medo de errar e ser demitido, o medo de errar e ser punido. Então, muitas vezes o que a gente acabou percebendo também, eu acho que é um disclaimer importante nesse momento do nosso curso, é entender que muitas vezes a sua percepção enquanto liderança sobre segurança psicológica, sobre vulnerabilidade, sobre tolerância ao erro, não é a mesma dos membros do seu time. Muitas vezes você, pela sua posição, pelo seu tempo de casa, pelo seu espaço na hierarquia organizacional, se sente mais protegido. Acha que os outros lhe dão o benefício da dúvida muito mais do que o cara que está no seu time ou do cara que está lá embaixo na empresa e tem medo de se expressar livremente. Então acho que isso é muito importante de você ficar atento. E essa pesquisa nos mostrou isso. Enquanto as lideranças e as áreas de recursos humanos deram nota 7,75 com relação à tolerância ao erro, os membros de time que não tinham papel de liderança 3,66. Isso nos mostra claramente um gap, né, entre quanto um líder se sente confortável com esse assunto e quanto um membro de um time se sente confortável com esse assunto. Mas André, por que tolerância ao erro é tão importante para a segurança psicológica, é um elemento fundamental dessa mensuração? Pois bem, porque foi esse elemento que foi o que, de certa maneira, despertou o tema de segurança psicológica para o mundo corporativo. Eu já mencionei para vocês estudos da professora Amy Edmondson, inclusive a gente recomenda. Nos próprios materiais complementares aqui do curso a gente tem links de vídeos e artigos dela para você. E ela descobriu esse tema, apesar desse tema já existir, ele começou a ser aplicado no mundo corporativo por causa dela, numa pesquisa que ela estava fazendo com diversos plantões médicos, né? Ou seja, emergências médicas, para tentar entender o que faziam as emergências médicas campeãs nos Estados Unidos, quais eram as características dos melhores plantões médicos nos Estados Unidos. E ela foi lá estudar para tentar entender, e aí ela descobriu uma coisa que foi um pouco desconcertante num primeiro momento. Ela descobriu que os melhores plantões médicos, ou seja, aqueles que tinham melhor taxa de acerto, melhor taxa de cura, melhor taxa de resolução de problemas, eram aqueles que cometiam mais erros. E isso chocou um pouco ela, porque o nosso senso comum é de que erro e alta performance são antíteses, são antagônicos, né? Ou seja, quanto menos eu errar, melhor eu vou performar. E ela achou isso muito curioso. E começou a estudar um pouco mais sobre o tema. E aí contratou uma série de pesquisadores e foi realmente a campo para entrevistar as pessoas e para tentar entender como assim, como muitos erros, os times que mais cometiam erros eram também aqueles que performavam melhor. E ela descobriu uma coisa que hoje até, contando para vocês, talvez vocês pensem, nossa, mas faz muito sentido, é até óbvio. Na época foi uma pequena revolução de como a gente pensava a alta performance dos times. Ela descobriu que, na verdade, todos os times erram a mesma coisa, né? Claro, alguns vão errar mais, alguns erram menos, mas o erro faz parte de todos os times. A questão é que os times de alta performance não necessariamente cometem mais erros, eles falam mais sobre os erros. Então os erros acabam sendo muito mais percebidos. Eles, de certa maneira, cometem sim mais erros porque eles falam antes sobre os erros. Assim que o erro está sendo cometido, eles debatem livremente sobre aquilo, sem julgamentos, e já corrigem. Então, no fim, eles acabam se dando conta, percebendo, trazendo à luz uma série de erros. Enquanto nos times que não performam tão bem, esses erros vão sendo jogados para baixo do carpete. Então, aquele time tem a sensação que está errando menos, mas na verdade, ele está apenas diminuindo o seu repertório e no fim produzindo menos, inovando menos, performando pior. Então foi através desse estudo que ela descobriu que o erro, cometer erros e principalmente falar sobre erros tem tudo a ver com alta performance. E foi aí que veio essa questão da segurança psicológica para um ambiente corporativo. Porque de certa maneira um plantão médico é o nosso mundo corporativo numa casca de nós, né? Eu tenho um ambiente super dinâmico, onde os problemas mudam a cada paciente que vem, é um problema diferente, e eu preciso me conectar com especialidades diferentes para resolver aquele problema. E obviamente eu tenho alto risco, porque eu estou falando de vidas humanas. Então ela olhou, bom, se isso acontece aqui, provavelmente isso acontece em grandes organizações, onde tem problemas dinâmicos, times dinâmicos, pessoas necessitando se conectar para resolver problemas específicos e altos valores em jogo. É claro que não são vidas humanas, mas a gente está falando muitas vezes de milhões de dólares, de um grande projeto que pode revolucionar a sociedade. Então, de uma certa maneira, ela entendeu que se aplicava num time
de um hospital provavelmente se aplicaria num time de uma grande corporação, e ela estava certa. Como eu inclusive já comentei para vocês, o Google validou essa pesquisa através do projeto Aristóteles. A ideia toda que começou com a questão da tolerância aos erros. Se uma enfermeira poderia questionar um médico sobre, teoricamente, um médico se sente muitas vezes acima de uma enfermeira numa hierarquia hospitalar, se uma enfermeira pode questionar livremente um procedimento ou o uso de um medicamento, né, falar sobre aquilo, apontar eventualmente um equívoco daquele médico, e sem ser punida, sem ter medo de ser punida, obviamente os problemas vão se resolver de forma mais fácil. O time vai ampliar o repertório, porque as pessoas vão comentar sobre aquilo. O médico vai poder dizer, poxa, hoje eu quase fiz um diagnóstico errado, ainda bem que a enfermeira me corrigiu. Ou seja, esse é o ambiente de um time psicologicamente seguro. É um time que tolera os erros e aprende com eles. E foi aí, por causa dessa pesquisa, que a professora Amy criou o espectro da causa dos erros. E convidou com que a gente começasse a olhar para os erros, não necessariamente só pelo impacto que ele causa, mas sim pela causa raiz dele. E ela separou um pouco desse espectro de erros que eu deveria evitar, os erros condenáveis relacionados à má conduta, à má fé. Obviamente a gente nunca promove isso, né? Então, erros relacionados à má conduta, à má fé, à desatenção, à falta de habilidade. Esse tipo de erro tem que ser sempre condenado e sempre punido. Mas existe uma série de outros erros relacionados à complexidade da tarefa, à complexidade do processo, à incerteza, ao teste de hipótese, né, à exploração no geral. Esse tipo de erro precisa ser incentivado, precisa ser celebrado, a gente precisa aprender a falar sobre isso. E o que acontece é que os erros vão aumentando com a incerteza. A questão toda é que a gente acaba pegando uma lógica de produção do ISO 9001, da qualidade total, que é super importante para um ambiente industrial de uma produção, que é um erro por milhão muitas vezes. E isso está certo, é uma máquina fazendo um processo repetitivo, aquilo não pode sair de um padrão. Só que a gente pega essa lógica e absorve isso para o dia a dia. E as pessoas vão se travando porque elas acham que elas também não podem cometer erros, que elas também só são permitidas a um erro por milhão. E isso completamente mata a iniciativa das pessoas, mata a inovação. O departamento de vendas para de melhorar o seu speech de vendas, o vendedor para de melhorar com medo de errar, porque ele acha que o erro não é tolerado. A gente viu isso recentemente numa grande empresa de seguros que a gente atendeu. A preocupação por mitigar risco acabava afetando a melhora da performance de vendas, afetava as novas áreas que precisavam buscar novos clientes, porque eles tinham medo de errar como um todo. Então é natural, se numa fábrica, numa rotina de produção, eu tenho uma taxa de menos de 1% de erro, se eu vou para uma área de P&D que fala de inovação, os erros são até de 50%. Se eu falo sobre startups e venture capital, os erros tolerados, são de 90%. Então assim, eu preciso entender que o erro, ele, por si só, não é algo ruim. E se eu não tiver a capacidade de entender qual é a causa dele, foi má fé, foi desatenção, eu puno. Mas tem a ver com a complexidade, com a incerteza, vamos falar sobre isso, vamos aprender, vamos criar repertório. Então a questão da tolerância ao erro talvez seja um dos principais, dos 4 pilares, talvez seja um dos mais visíveis sobre como a segurança psicológica se manifesta no dia a dia. E no fim, a forma com que a gente lida com os erros é de duas maneiras. Primeiro, uma gambiarra, focando só no curto prazo, ou seja, eu errei, só que eu não tenho naturalidade para levantar a mão e dizer, olha, errei, pessoal, era um negócio muito complexo, era muito incerto, eu acabei vacilando aqui, cometendo um equívoco. Como eu não tenho essa liberdade, essa segurança psicológica, porque eu tenho medo de ser julgado como incompetente, eu faço aquela gambiarra, né? Quem nunca derrubou, quebrou um bibelô lá da avó na estante e encostou de novo, deixou pronto pro próximo que viesse quebrar e a pessoa apontar o dedo e dizer, olha ali, ó, esse cometeu erro, ele quebrou o bibelô. Então a lógica da organização é mais ou menos essa, todo mundo bypassa o erro. Tinha um grande CEO chamado Alan Mulally que falou que red flag is a gift, ou seja, toda vez que a gente tem uma bandeira vermelha, um erro sendo cometido, é uma dádiva, porque a gente pode melhorar, a gente pode corrigir, a gente tem a capacidade de entender e aumentar nosso repertório. Então a lógica é mais ou menos essa, toda vez que eu faço uma gambiarra
para bypassar o erro e não falar sobre ele, eu estou perdendo a oportunidade de melhoria, porque isso no longo prazo pode me causar um grande problema. E o outro tipo de comportamento padrão, quando a gente fala de erros nas organizações, é a punição desmedida. Todo mundo é punido por qualquer tipo de erro. A gente tem acesso a algumas pesquisas, né, dentro desses estudos da professora Amy, que trazem dados muito interessantes e assustadores até. Ela nos mostra que naquele espectro dos erros, efetivamente só 4% dos erros cometidos são erros condenáveis. Ou seja, só 4% de todos os erros que a gente comete tem a ver com má fé, com desatenção, com falta de habilidade. Os outros 96% são erros que acontecem relacionados à complexidade, à incerteza, à inovação, à novidade. Então são erros que, de certa maneira, são até bem aceitos, que deveriam ser encorajados. Porém, a gente acaba punindo 80% dos erros. Ou seja, tem 76% dos erros que ocorrem nas organizações acabam sendo punidos desmedidamente. São erros que não têm a ver com a negligência, que não têm a ver com má fé, mas que mesmo assim são punidos. O que a gente vai fazendo assim é criando uma cultura de medo. As pessoas têm medo de levantar a mão, têm medo de errar, e isso acaba causando a elas um medo de inovar, um medo de trazer novas ideias, um medo de, obviamente, discordar dos seus colaboradores e dos seus membros do time, colegas e lideranças, e assim a gente vai. Então vejam que a tolerância ao erro e a aversão, né, assim, a falta de tolerância ao erro e a aversão ao risco são talvez um dos principais sintomas da falta de segurança psicológica dentro dos times. Então, a causa, além da falta de segurança psicológica, a gente acaba tendo um fato que é: as pessoas aprendem com os erros, as organizações não. A gente acaba fazendo com que as pessoas aprendam as lições, mas sejam punidas e por isso não tragam adiante, né, esses aprendizados. Dificilmente você vê numa organização, no final do ano, um evento que celebre quais foram os principais erros e aprendizados que a gente teve. A gente só celebra as nossas conquistas, as coisas boas, né, e a gente vai botando os erros para baixo do tapete até que em um momento aquilo pode sim causar um problema. E pior do que causar um problema, é criar essa cultura do medo e da falta de segurança psicológica.